Paz do Senhor, meus irmãos, eu estou deixando uma palavra de Deus para nós, que está aqui no livro de Juízes, capítulo 3, a partir do verso 12, que diz assim: Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por mais essa palavra. Nós sabemos que o livro de Juízes é um ciclo, né, que o povo de Israel fazia ali perante o Senhor. A gente sabe que Deus, né, ele deu a terra de Canaã ao povo de Israel. O povo de Israel, através de Josué, entrou na terra, né, expulsou muitas nações. Né, enquanto Josué estava liderando o povo estava servindo ao Senhor. Josué ele morre e ali o povo começa a se corromper. É onde entra o período dos juízes. Né? E o povo se corrompia, o povo fazia o que era mal perante o Senhor. E ali aí o inimigo, né, oprimia eles, né, era uma opressão muito grande que demorava anos, né, por exemplo né, desse rei, né, Eglon, ali o rei dos Moabitas, né, essa opressão demorou 18 anos, irmãos, muito tempo, né, para uma nação ser oprimida por conta da desobediência. Então eles desobedeciam, Deus permitia que uma nação inimiga, né, fizesse ali, oprimisse Israel, né, para que Israel se arrependesse e se voltasse para o Senhor. E ali eles clamavam a Deus e Deus enviava um libertador, um juiz, que Deus se enchia de poder e graça para libertar Israel. Né? Eude foi quem Deus levantou ali para livrar o povo de Israel dos Moabitas. Mas lembrando que o povo de Israel ficava nessa situação de opressão por conta da desobediência. Né? Eles faziam o que era mal perante o Senhor. E ali o Senhor dava poder à nação vizinha, nação inimiga, para oprimir Israel. E, irmãos, o Senhor vem falando, né, nessa passagem justamente isso. Né? Quando a gente, né, faz o que é mal perante o Senhor, quando a gente desobedece a Deus, né, conscientemente, sabendo que aquilo não pode fazer, a gente insiste no erro, né, a gente abre brechas para que o inimigo entre e Deus permite que o inimigo entre, né, e oprima as nossas vidas. Muitas vezes é uma área específica da nossa vida, outras vezes são todas as áreas, né, mas o que acontece é que o inimigo oprime mesmo. Lá em Efésios, né, no capítulo 6, tem aquela passagem bem conhecida a partir do verso 10, que nós estamos numa guerra espiritual. E nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Quando a gente desobedece a palavra do Senhor, a gente fica desprovido dessa armadura. E aí o inimigo entra, e o inimigo, ele oprime as nossas vidas. Mas por quê? Porque a gente deu legalidade, a gente abriu brechas, e através dessas brechas, né, o inimigo entra, e quando ele entra é para destruir. Mas quando a gente clama ao Senhor, quando a gente se arrepende de todo o coração, né, Deus é misericordioso. A Bíblia diz que que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer nas nossas vidas. Então, quando a gente se arrepende e deixa, né, porque a Bíblia fala que alcança a misericórdia aquele que se arrepende e deixa o pecado, aí Deus, ele vem e levanta um juiz, né, que no caso é o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele peleja ali por nós e o inimigo cai por terra. Mas, irmãos, que a gente venha, né, aprender a fazer o que é bom perante o Senhor e não o que é mal. Né? Porque quando a gente faz o que é mal conscientemente, né, a gente se torna uma pessoa iníqua.
comete iniquidade, né, que é o pecado que a gente faz conscientemente por repetidas vezes, sabendo que é errado e insiste no erro. Né? Já tem um ditado aí fora que diz, né, errar uma vez é humano, 2 vezes já vai lá, 3 é burrice. A pessoa que fica errando sempre o mesmo erro, né, conscientemente, repetidamente, né, isso é muito ruim para a pessoa. Então que a gente não venha fazer o que é mal perante o Senhor, que a gente faça o que é bom perante o Senhor, que é temer a Ele, temer a palavra dEle, lembrando que não é andar perfeito, porque o único perfeito que andou nessa terra foi o Senhor Jesus Cristo, mas é andar em temor ao Senhor. Se errar, pede perdão ao Senhor, procura se consertar, que Deus é fiel, né, para nos perdoar e nos livrar do mal. Mas o perigo é quando a gente se torna rebelde. Aqui o povo de Israel estava rebelde, né, pecando conscientemente, pecando porque queria se afastando, adorando deuses falsos, né, se envolvendo ali com nações que Deus falou que não era para se envolver, dando seus filhos para se casar com as mulheres, né, dessas nações, dando as suas filhas para se casarem com os homens daquelas nações, coisa que Deus falou que não era para fazer, sacrificando ali a ídolos, né, e isso por muito tempo. E ali Deus permite que os moabitas, né, aquelas nações que viviam ali em Canaã, que era para Israel expulsar e não expulsou, né, os heteus, os heveus, os amorreus, os ferezeus, os jebuseus, todos esses eus aí, né, viviam em Canaã e eram para ser expulsos, mas Israel não expulsou por completo. E começou a se misturar, começou a fazer o que desagradava a Deus e pagaram por isso, né? Tiveram consequência do erro deles, né? Porque toda ação tem uma reação. E Deus alertou, Deus deu mais de 600, se não me falha a memória, 613 leis ali para Israel, para que eles obedecessem, mas eles insistiam em errar, em se afastar, e Deus usou Moisés muitas vezes para repetir. O livro de Deuteronômio é só, a maior parte dele é Moisés relembrando, né, a trajetória do povo no deserto e relembrando as leis que Deus tinha dado para eles, né, para que quando eles entrassem eles cumprissem, mas eles erraram e persistiram no erro. O problema não é errar, o problema é persistir no erro. Então o Senhor vem falando de persistência no erro, né, da pessoa que persiste em fazer o que é mal e que a gente venha se arrepender de verdade, de coração, que Deus, Ele é misericordioso para nos perdoar. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, que os irmãos tenham uma boa noite. Glória a Deus.